Olá! Você está no Theo Reformata Cast. E sim, aqui a teologia reformata sua mente. É isso mesmo, e hoje vamos mergulhar em um assunto que vai arrancar de vez aquele medo de estudar a Bíblia a fundo e transformar a maturidade espiritual de quem nos ouve para sempre. Entender a arte da interpretação bíblica, a verdadeira exégese, é talvez a jornada mais fascinante e urgente para a mente cristã de hoje. Com certeza absoluta. E para a gente mergulhar de cabeça nessa profundidade hoje e entender o que realmente está em jogo, a gente precisa começar com uma imagem mental bem clara. Vamos imaginar a cena do recebimento de uma carta de amor. Mas, assim, não qualquer carta. Uma carta escrita por alguém de suprema importância. Um noivo, um cônjuge. Exato. Uma correspondência bem longa, com umas 10 páginas densas, escritas à mão, repletas de argumentos cuidadosos, memórias, dores, promessas futuras e pedidos muito íntimos. É uma imagem perfeita para começar o nosso raciocínio. Agora vamos colocar um elemento de completo absurdo nessa cena. A pessoa recebe essa carta de 10 páginas, dá uma lida por cima, pega uma tesoura e vai direto lá para a página 4. No meio do papel, recorta uma única frase solta que soa meio poética. Pega essa tira de papel, vai até a cozinha, prende na porta da geladeira com um ímã e decide ali mesmo que aquela linha isolada resume absolutamente tudo que o autor sente. E o resto da carta simplesmente vai pro lixo. Pro lixo. Ignoram-se completamente as outras 9 páginas e meia. Fica de fora todo o contexto, o conflito, a alegria imensa que motivaram o autor a chegar àquela conclusão ali na página 4. Ninguém em sã consciência faria isso com uma correspondência humana. Seria loucura. Mas é assustador constatar que é exatamente isso, essa mesmíssima atitude de recortar e isolar, que o coração humano faz todos os dias com a revelação de Deus. Essa analogia da geladeira atinge o ponto central. E a partir dela, a gente pode estabelecer a primeira grande tese teológica do nosso encontro de hoje. Quando nós olhamos para a história da teologia, a gente percebe algo muito curioso. Grande parte das interpretações problemáticas e até mesmo as heresias que causam uma destruição enorme, elas raramente nascem de um dolo consciente. Não há uma intenção maligna de um vilão querendo distorcer a verdade. A raiz é muito mais banal, né? Muito mais banal. Elas nascem de um erro mecânico, um deslize muito sutil durante a leitura. Quem lê começa a interpretar a ideia antes mesmo de saber onde o pensamento do autor realmente começa e termina. Existe um vício visual profundo na gente, uma pressuposição perigosa de que 1 ou 2 versículos formam uma unidade completa de sentido. É como se cada frase fosse um provérbio isolado. E a gente precisa entender de onde vem esse vício visual, porque ele passa totalmente despercebido. Nós confiamos de forma cega, quase inocente, na diagramação visual das Bíblias que seguramos nas mãos. Vemos aqueles capítulos numerados, os versículos separadinhos, cada um pulando uma linha, e a mente assume que aquela organização desceu do céu daquele jeito. Mas precisamos ter uma clareza inegociável aqui. Essas divisões numéricas são ferramentas maravilhosas de indexação, para localização rápida, mas elas não foram inspiradas pelo Espírito Santo. Elas não definem o tamanho do pensamento de quem está escrevendo. A ilusão da diagramação é fatal para a exegese. Se a gente observar a lógica do apóstolo Paulo, ou uma grande narrativa dramática em Gênesis, notamos que o pensamento frequentemente atropela essas divisões numéricas. Uma ideia complexa pode começar no versículo 12, ganhar força, atravessar a barreira do próximo capítulo e só encontrar conclusão lá no meio do texto seguinte. Quando a mente humana ignora esse fluxo e trata o número do versículo como uma cápsula isolada, nós cometemos o que a teologia chama de atomização das Escrituras. Esse termo é muito preciso, a atomização. É pegar um organismo vivo e quebrá-lo em átomos tão pequenos que eles perdem a capacidade de sustentar a vida sozinhos. Eles ficam asfixiados. A exegese genuína começa obrigatoriamente na delimitação correta da perícope. Espera, vamos traduzir isso para ninguém ficar de fora. O que é essa perícope na prática? De forma bem visual,
A perícope é a fronteira exata do pensamento. É a menor unidade literária que comunica uma ideia completa, com começo, meio e fim. É descobrir onde o autor respirou fundo para começar o assunto e onde ele colocou o ponto final verdadeiro daquele argumento. Sem essa delimitação estrutural inicial, qualquer teologia construída depois será erguida sobre a areia movediça da fragmentação. Para visualizar melhor a urgência de identificar essa perícope, podemos comparar a leitura a uma ida ao cinema. Um filme não é uma sequência aleatória de frases de efeito. Ele é dividido em cenas, com começo, meio e fim. Se alguém entra na sala de cinema atrasado e assiste apenas aos últimos 30 segundos de uma discussão acalorada, fatalmente fará julgamentos errados. Vai achar que o herói é o vilão. O texto é um organismo vivo exatamente assim. Ele possui cabeça, o corpo com as provas e os membros que formam a conclusão. A analogia do cinema é brilhante. E quando a mente humana fecha os olhos para essa anatomia orgânica, caímos imediatamente em dois perigos opostos. O primeiro perigo é o isolamento. É a prática teimosa de criar doutrinas inteiras em cima de fragmentos. O exemplo mais notório é o uso da frase "tudo posso naquele que me fortalece". O campeão absoluto de distorção. Sem dúvida. Transforma-se isso num mantra de autoajuda, lê-se isso de forma isolada para passar no vestibular ou comprar um carro novo, mas ignora-se completamente que a perícope inteira está falando sobre aprender a ter contentamento em meio à fome extrema e ao aprisionamento físico. É sobre suportar a dor com alegria, não sobre conquistar o mundo. E o segundo risco é a fusão indevida. É quando amplia-se demais o escopo visual e cria-se uma salada teológica. Misturam-se dois assuntos diferentes apenas porque caíram na mesma página. E aqui a gente precisa elevar um pouco o tom teológico. Delimitar não é um mero preciosismo acadêmico. É um ato de submissão e humildade perante a autoridade divina. Nenhum de nós tem o direito de cortar a fala de Deus onde acha conveniente. É forte pensar por esse ângulo. E essa reverência nos obriga a fazer um resgate histórico vibrante. Os autógrafos originais eram um fluxo contínuo de palavras. Não havia número no canto da frase. A criação dos capítulos só aconteceu no século XIII, pelas mãos de Stephen Langton. E os versículos chegaram ainda mais tarde, no século XVI, com Robert Estienne. E tem aquela anedota histórica maravilhosa sobre o Estienne, né? Tem sim. Conta-se que ele teria feito as divisões no meio de uma viagem a cavalo. A cada solavanco na estrada, a caneta marcava um ponto de corte no meio de uma frase. Isso explicaria de forma hilária porque temos versículos que cortam raciocínios de um jeito tão abrupto. O objetivo era nobre, claro, mas gerou um vício subconsciente de que cada número é um parágrafo de Deus. E o impacto desse tropeço do cavalo pode ser provado com dois exemplos dramáticos. O primeiro está na transição entre os capítulos 4 e 5 de Romanos. Paulo vem construindo um argumento denso sobre a justificação pela fé, mas então surge a barreira visual gigante do capítulo 5 impresso ali. Lê-se, portanto, justificados pela fé, mas a mente desvincula a conclusão de toda a base legal do capítulo 4. Quebra-se o raciocínio teológico ao meio. O outro exemplo dramático está no livro de Isaías, o Cântico do Servo Sofredor. A maioria das pessoas vai direto para o capítulo 53, versículo 1, quem creu em nossa pregação. Mas a perícope real começa antes, no 52, versículo 13, falando da exaltação do servo. Quem começa guiado só pelo número 53 perde a exaltação que dá peso à humilhação que vem a seguir. É preciso ignorar os números para ouvir a voz do autor. E isso nos leva à grande questão prática. Como delimitar então? Lendo a textura e a gramática do texto, como quem lê placas de sinalização numa estrada. Existem 4 marcadores de transição fundamentais. O primeiro marcador são as conjunções lógicas, é o cemento teológico. Palavras como portanto, pois, contudo. O portanto é a ponte entre o indicativo da graça e o imperativo da gratidão. Ignorar um portanto colossal como o de Romanos 12 gera um moralismo estéril, uma obediência sem a motivação correta. O segundo marcador é a mudança de tempo verbal. A troca de marcha, uma narrativa no passado que subitamente muda para um ensino no presente ou no imperativo.
Isso separa de forma nítida o evento da explicação teológica do evento. O terceiro marcador é a mudança de interlocutor, o novo cenário. A cena mostra Jesus debatendo duramente com os fariseus. De repente, as palavras se voltam para os discípulos. O público muda, a interpretação muda junto. Aplicar uma repreensão feita para inimigos com o intuito de consolar cristãos aflitos é um erro fatal. Com certeza. E o quarto marcador é a inclusão, a técnica do sanduíche, um recurso hebraico onde se abre e fecha com a mesma frase, como no Salmo 8. O que está no meio não pode ser lido solto, é o recheio de uma unidade indivisível. E tudo isso é perfeitamente visível em português. Basta mudar a postura de leitura. E para materializar isso, vamos fazer nosso primeiro mergulho prático, voltando a Romanos 12. Existe uma leitura apressada do versículo 1 que pede para apresentarmos nossos corpos como sacrifício vivo. Sem a delimitação, isso vira um chamado isolado ao heroísmo moral humano. Isso gera ou orgulho cego ou completo desespero. E a chave para desconstruir essa leitura moralista apressada está na conjunção portanto, ou pois. Essa pequena palavra conecta o capítulo 12 a tudo que o antecede. E aqui a gente faz uma pausa didática profunda. Precisamos introduzir a arquitetura da redenção baseada no Catecismo de Heidelberg. Os famosos 3 Gs. A miséria, que é o diagnóstico da nossa incapacidade, a libertação, que é o remédio da graça, e a gratidão, que é a nossa resposta ética. Paulo dedica 11 capítulos inteiros à miséria e à libertação. O alicerce da graça vem antes de qualquer tijolo de ação moral. Pelas misericórdias de Deus resume todo esse tratado. A conclusão deste bloco é que delimitar errado gera o moralismo de faça para ser aceito. Delimitar certo revela o evangelho que diz que já fomos aceitos, portanto, vivamos de modo digno. Muda a motivação do coração de um fardo para uma resposta apaixonada. O que nos empurra para o segundo exemplo prático, que atinge o centro da nossa cultura, o famoso Salmo 23. É preciso problematizar o uso do versículo 1, nada me faltará, lido como um slogan consumista, um bilhete da sorte para uma vida sem problemas. Mas a beleza real está na jornada. O Salmo é uma caminhada pactual em 3 atos progressivos. O ato 1, nos versos 1 a 3, é o pastor nos pastos verdes. Provisão física e direção moral, a santificação. Mas a jornada avança para o ato 2, no versículo 4, o vale. O cenário escurece e a gramática muda brilhantemente. O salmista para de falar sobre Deus na terceira pessoa e passa a falar com Deus na segunda pessoa. Tu estás comigo. O sofrimento gera comunhão íntima. O que não falta aqui é presença e coragem. E culmina no ato 3, a partir do versículo 5, o anfitrião real. A metáfora muda de pastor para rei servindo um banquete na presença dos inimigos. É a vitória escatológica. O desfecho glorioso no final dos tempos. Exato. O que não falta nesse ato é a honra pública e eterna. A conclusão incontestável é que o sentido de nada me faltará só se cumpre plenamente na eternidade. Isolar o verso empobrece o poema de forma trágica. Delimitá-lo na totalidade devolve a sua grandiosidade teológica. Tendo compreendido essa grandiosidade, a gente precisa fornecer os 4 passos práticos para a delimitação diária. O passo 1 é o zoom out, a leitura panorâmica. Fugir da visão de túnel. Ler o capítulo ao redor para entender o terreno. Em Mateus 5, a ordem amai os vossos inimigos exige ler todo o Sermão do Monte para entender que é o padrão do reino e não uma sugestão ética solta. O passo 2 é o rastreamento de fronteiras. Observar viradas de cena e argumento para não misturar premissas. Um exemplo claríssimo ocorre em João 13, após a saída de Judas. A mudança de tom de Jesus estabelece uma fronteira intransponível. O discurso do Consolador que vem a seguir pertence a uma redoma de intimidade exclusiva. Simples. Se ficar confuso com muitos e também isso, a delimitação falhou e cortou assuntos ao meio. Na parábola de Lucas 15, a manchete correta não é só o filho pródigo, mas o pai e os 2 filhos perdidos, o rebelde e o moralista que ficou em casa. E o passo 4 é a verificação de fechamento. A pergunta crítica é:
O autor pousou o avião. Se a leitura termina num portanto, parou-se na premissa e perdeu-se a resolução. É um erro parar na lista de pecados de Romanos 1 e perder a captura genial do moralista que Paulo monta logo ali em Romanos 2, versículo 1. O avião só pousa no capítulo 2. E todo esse cuidado metodológico nos protege do que podemos chamar de espiritualidade de micro-ondas. O erro de querer aplicar e interpretar rápido demais, buscando conforto emocional sem a disciplina do preparo. Deus fala em parágrafos completos e devemos ouvi-lo até o ponto final para submeter as emoções à lógica da revelação. E a grande prova final dessa disciplina está em Filipenses 2. Existe uma tendência fortíssima de isolar apenas os versículos de 5 a 11, o sublime texto da quenose de esvaziamento, tratado puramente como um bloco sobre a Trindade. Mas onde o argumento de Paulo começa, de verdade? No versículo 1. E o foco está na vida em comunidade. O problema prático que ele tenta resolver está escancarado nos versos 3 e 4. Brigas de ego e divisão na igreja. É só depois de mapear esse problema que ele introduz a autocristologia como solução ética para amar o irmão. Debater a divindade sendo arrogante é a prova irrefutável de que a pessoa pode ter acertado a doutrina teórica, mas errou grosseiramente a exegese. Caminhando para o encerramento, podemos resumir toda essa aula magistral com uma metáfora visual perfeita. Delimitar o texto é exatamente como ajustar o anel de foco de uma câmera fotográfica. Se o foco inicial da delimitação estiver frouxo ou errado, a imagem final da interpretação sairá completamente borrada, não importa a beleza da paisagem original. Sem esse ajuste, não temos exegese verdadeira. Temos apenas impressões fragmentadas. E diante de tudo isso, fica uma provocação profunda para a gente refletir. Se ao lermos os versos ao redor dos nossos textos favoritos, descobrimos que o significado muda completamente, quantos dos nossos dogmas pessoais são na verdade apenas recortes mal feitos? Será que o Deus que desenhamos na nossa mente através de versículos isolados é infinitamente menor e diferente do Deus que se revela nas páginas inteiras que nos recusamos a ler até o fim? Fica a reflexão pesada para a próxima caminhada. Um abraço e até nossa próxima imersão profunda.